dia a você que está acompanhando esse estudo das obras de Leon Denis. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nós te convidamos a fazermos juntos a nossa prece para iniciarmos as atividades desta manhã de quinta-feira. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estudos, de trabalhos ativos na nossa casa espírita. Rogamos que Jesus, o nosso Mestre, e Maria, nossa Mãe Santíssima, possa envolver a todos os lares que estão conectados conosco, a fim de que possamos, numa corrente de luz, de amor, de fraternidade, irmos nos modificando, transformando os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, para que cada dia mais esses mesmos lares sejam transformados num ponto de luz para o trabalho no bem. Pedimos ainda o amparo e a proteção dos espíritos de luz que trabalham para Jesus, no envolvimento do nosso planeta, para que a paz possa se estabelecer, que aqueles povos, aqueles países, aqueles governantes que ainda se movimentam no campo das guerras possam sentir uma necessidade de mudança, a fim de que nós consigamos um acordo de paz permanente e que Maria, nossa Mãe Santíssima, envolva o nosso país, o nosso querido Brasil, com o seu manto de luz, envolvendo cada uma das regiões que nós visualizamos agora do nosso mapa, para que essas regiões sejam acalmadas, iluminadas, para que cada um cidadão brasileiro seja envolvido em sentimentos de paz, de harmonia, de compreensão, e que esse momento que estamos atravessando seja passageiro, os governantes consigam encontrar um acordo, um equilíbrio, a fim de que a gente não entre num estado de compromissos kármicos coletivos. Que a nossa Mãe Santíssima nos envolva hoje e sempre, iluminando os nossos pensamentos, que cada um de nós também possamos fazer a nossa parte, contribuindo com pensamentos positivos, iluminados, de paz, de equilíbrio, para ajudarmos nesse processo que estamos atravessando. Muito obrigada, meu Deus, e com a vossa permissão, iniciamos os estudos desta manhã de quinta-feira de nossa casa, das obras de Leon Denis, rogando a esse Espírito querido, que ele possa estar conosco, nos iluminando na boa compreensão desta obra. Que assim seja. Que assim seja. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rosimar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir esse vídeo aí pelo canal do YouTube. Então, só aqui dando uma justificativa, né, porque eu empolguei, falei que a gente ia começar a transmitir ao vivo e acabou que a gente não começou. A gente tem uns detalhes aqui que a gente não está conseguindo ainda fechar para a transmissão ao vivo, mas a gente espera que em setembro, no dia 4, a gente já esteja transmitindo ao vivo. E por que a gente está dizendo isso? Porque ao vivo, você que acompanha aqui o estudo, você pode participar com a gente. Se você não quiser estar aqui na sala, você pode participar pelo chat, né? Enviar comentários, pode participar aqui ao vivo, recebendo toda essa emanação fluídica que a gente recebe. Então, essa é a diferença, né? Que você vai estar mais no horário junto com a gente, se você puder. Então, é bem bacana essa gravação ao vivo.
mas a gente ainda não conseguiu. A gente achou que ia ser simples, mas tem um detalhezinho aqui para a gente colocar a nossa abertura, né? Que eu ainda tenho que ver como que funciona. Mas, enfim, vamos lá ao estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, Perigos do Espiritismo. Querendo certos experimentadores do Espiritismo, de verificação, fixar as condições de produção dos fenômenos, acumular os obstáculos e as exigências, nenhum resultado satisfatório obtiveram, e desde então tornaram-se hostis a essa ordem de fatos. Devemos lembrar que as manifestações dos espíritos não poderiam ser assemelhadas às experiências de física e de química. Ainda assim, estão estas submetidas a regras fixas, fora das quais todo resultado é impossível. Nas comunicações espíritas, achamo-nos diante não mais de forças cegas, porém de seres inteligentes, dotados de vontade e de liberdade, que não raro leem em nós, discernem nossas intenções malévolas e, se são de ordem elevada, cuidam pouco de se prestarem às nossas fantasias. O estudo do mundo invisível exige muita prudência e perseverança. Somente ao fim de muitos anos de reflexões e de observação é que se adquire conhecimento da vida, é que se aprende a julgar os homens, a discernir o seu caráter, a resguardar-se dos embustes de que está semeado o mundo. Mais difícil ainda de obter é o conhecimento da humanidade invisível, que nos cerca e paira acima de nós. O espírito desencarnado acha-se além da morte, tal como ele próprio se fez durante sua estada neste mundo. Nem melhor, nem pior. Para domar uma paixão, corrigir uma falta, atenuar um vício, é algumas vezes necessário mais de uma existência. Daí resulta que na multidão dos espíritos, os caracteres sérios refletidos estão, como na terra, em minoria, e os espíritos levianos, amantes de coisas pueris e vãs, formam numerosas legiões. O mundo invisível é, pois, em mais vasta escala, a reprodução do mundo terrestre. Lá como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos. A superioridade intelectual e moral só se obtém por um trabalho lento e contínuo, pela acumulação de progressos realizados no curso de longa série de séculos. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar, né? Leon Denis, ele tem esse cuidado, né, de primeiro nos capacitar para a gente entender algumas questões e depois ele traz aqui quais são os problemas que a gente pode enfrentar, né? Então, já no início aqui, quando ele fala, né, dos experimentadores do espiritismo, e o quanto que esses experimentadores às vezes querem ver o fenômeno a partir da ciência convencional, e eles acabam se frustrando com isso, porque não é a mesma ciência. É preciso outro tipo de estudo mesmo, para a gente entender os fenômenos que são tidos como fenômenos espirituais. Mas não quer dizer que não seja ciência também. Só não é essa ciência convencional. E aí, quando esses estudiosos
se deparam com essa condição de frustração, o que eles fazem? Eles começam a perseguir aquilo que é do mundo espiritual, os estudiosos dessa área, começam a criar obstáculos, a serem desfavoráveis, a dizerem que isso não existe, simplesmente porque eles não conseguiram, da forma convencional, aquilo que eles estavam buscando. Então, eu acho que é muito importante a gente entender o que Leon Denis está dizendo nessas linhas iniciais desse capítulo. É um capítulo pequeno, mas um capítulo de fundamental importância para nós espíritas. Por quê? Porque ele vai falar assim, olha, o estudo do mundo invisível exige muita prudência e perseverança. Então, não é porque você está se comunicando com um espírito que aquele espírito é um espírito luminar, que é um espírito protetor, que é um espírito do bem. Espíritos nada mais são do que homens e mulheres desencarnados, né? E a gente precisa entender isso. Aqui na Terra a gente não convive com pessoas perversas, maliciosas, maledicentes, mentirosas. Então, no mundo espiritual, é claro que isso vai existir e num mesmo nível, num mesmo grau de intensidade que tem aqui na Terra. Se a gente acha que a gente está lidando com muita gente assim aqui, esses talvez serão também os nossos comunicadores do mundo espiritual. Então, é um alerta que Leon Denis vai fazendo, e Kardec já fazia isso muito bem, né? De dizer assim, olha, começa a modificar seu padrão vibratório aqui para você se cercar de pessoas melhores também. E a partir daí você também se cercar de espíritos melhores. Então, é um conselho para a gente, não sei se eu posso usar essa palavra conselho, mas é uma dica para a gente, principalmente para nós espíritas, que a gente ainda tem muito espírita ingênuo, né? Que pelo simples fato desse fenômeno que é natural, da comunicação com os espíritos acontecer, a pessoa acha que aquele espírito ali, ele está só trazendo coisas boas, né? Então, o Leon Denis vai falar, olha, tem que ter prudência e perseverança, e muito estudo. Então, é por isso que a gente precisa ir estudando. Mas como a Sheila falou na palestra de domingo, né, uma palestra maravilhosa, só o conhecimento não nos transforma também. É preciso que a gente faça um pouco mais do que só estudar. É preciso que a gente tenha a prática, né, que a gente faça essa mudança, que é importante. É isso mesmo, Rosimar. Não sei se você concorda comigo, mas que essa parte o Leon Denis está falando? Que as pessoas, os experimentadores, até o próprio título do capítulo, Perigos do Espiritismo, as pessoas queriam se resguardar, tipo, colocar regra nas manifestações espirituais, em tudo. Olha, pode acontecer isso, porque eles não sabiam, não tinham, né, o estudo, vamos dizer assim. O próprio Kardec, na introdução do Livro dos Médiuns, ele fala que a gente tem que estudar, e o estudo sério, que ninguém leve isso para brincadeira, o estudo do Espiritismo, né? Ele já alerta a gente ali. Então, o que as pessoas queriam? Olha, vamos nos garantir para ver quais seriam os problemas,
para a gente se resguardar disso aí, para que não haja qualquer perigo, né, para a gente, uma questão de obsessão ou coisas do tipo, né? Aí, o que acontece? Eles não entendiam, ou, né, a gente tem que entender que são pessoas que viveram aqui na Terra, os espíritos, né, que vão causar ou vão fazer essas manifestações, que vão se manifestar. Eles são pessoas, ou melhor, espíritos que já viveram na Terra, hoje estão desencarnados no mundo espiritual, na erraticidade, têm mais consciência de tudo, sabe os erros que cometeram, e sabem o que devem fazer, né? Porque a gente sabe que no mundo espiritual não tem, eles não evoluem, a gente só fica refletindo, né, os equívocos, né, as coisas que fizemos certas, preparando a nossa próxima encarnação, porque é aqui, no aprendizado, aqui na Terra, encarnado, que a gente vai ter a experiência, né, ou evoluindo, ou ficando estacionado, né? A gente tem que falar também aqui da sintonia, que a nossa garantia para que não haja perigos é a nossa sintonia. Sintonizar com o bem, para se conectar com espíritos bons. Agora, se você insiste nos erros e se sintonizar com espíritos brincalhões, levianos e coisas e tais, a gente vai atrair esse tipo de espírito. Então, nessa parte, né, ele ainda fala aqui, ó, que quando a gente vai para o mundo, pro mundo, depois do desencarne, que a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai lá do jeito que a gente era aqui, nem melhor e nem pior, dependendo da conexão e da sintonia que a gente tinha aqui na época de encarnados, né? Então, achei interessante essa parte. Você trouxe uma questão importante, que é essa da conexão, né? Parece que a gente está falando de uma coisa muito diferente, né? Muito inusitada, mas é porque a gente não aprende isso aqui, né? Então, por exemplo, o que hoje a gente já deveria ter aprendido, né? Que se eu quero ser, por exemplo, uma boa profissional numa área, eu preciso me vincular aos melhores daquela área. Porque se eu me vincular aos piores daquela área, eu não vou crescer, eu vou estagnar. Eu posso ser o melhor daquela área para que outras pessoas me sigam, isso é importante. Mas eu não posso, por exemplo, se eu quiser um mentor aqui, né, no plano material, um mentor para me dar uma mentoria, eu tenho que buscar alguém que seja melhor do que eu. Porque se eu buscar um mentor que seja igual a mim ou pior do que eu, não tem mentoria. Tem blá blá blá, tem tapeação. E quantas pessoas estão vivendo essa experiência hoje, né? De escolherem mentores, né, para suas mentorias, medianos para baixo. E aí, quando termina a mentoria, vem uma frustração muito grande, porque a pessoa fala, não acrescentou em nada. Mas é claro, você buscou uma pessoa que tem os mesmos recursos que você e até menos. Então, isso é uma coisa que a gente já deveria ter aprendido, né? No plano espiritual, a mesma coisa. Se a gente se conectar com espíritos aqui, dessa faixa nossa, o que a gente vai ter é o que a gente já tem. Nós não vamos conseguir nada além disso, né? Então, é uma coisa básica essa, mas que a gente passa uma vida inteira sem
se dá conta, né? Então, assim, também, em todas as áreas, né? Se eu quero um professor, um bom professor, é aquele que sabe mais do que o seu aluno, que consegue extrair situações que façam refletir mais do que aquele aluno consegue, né? Mesmo que ele faça o percurso junto ali, mas ele vai ter uma condição melhor, né? Um gestor de uma grande empresa, o que se espera hoje? Ele saiba fazer antes de mandar fazer. É por isso que Jesus veio e fez o que ele queria que nós fizéssemos. Ele não só ensinou, ele praticou. Por quê? Porque ele disse isso para a gente, vocês precisam se apropriar do conhecimento, para cada vez mais estarem à frente, né? Então, vocês precisam pegar modelos melhores para vocês seguirem, né? Então, é interessante isso, né? Não é que a gente vai excluir, mas se a gente quer evoluir, a gente precisa buscar modelos mais evoluídos que nós. E no plano espiritual não tem nada de diferente nisso. Se eu fico nesse nhen com o espírito mediano igual eu, né? Que quer praticar a sua vaidade, o seu orgulho, não vou sair do lugar, né? Porque, por exemplo, tem lugares, vamos falar da gente, né? Dos espíritas, nós espíritas. Às vezes a gente é tão infantil que a gente vai elegendo espíritos para coordenarem as nossas tarefas. Espírito superior, ele vai estar ali, vai dar o suporte, mas as decisões são nossas. O que a gente tem que fazer? É isso aqui que Leon Denis está falando, olha, prudência, perseverança e estudo. É a gente. Esse negócio de ficar elegendo o espírito para coordenar tudo, para eles direcionarem, né? Tem lugares que as pessoas não dão um passo sem, não dão uma orientação, não fazem nada sem consultar antes o espírito. E não é essa a proposta de Kardec, né? A proposta dele é que a gente cresça, amadureça, e que a gente tenha condição de fazer por nós mesmos o que é o melhor. A comunicação com os espíritos, ela é permitida por Deus? Sim, tudo certo, não tem problema nenhum. A gente não pode transformar isso numa bengala para a gente, numa forma da gente parar de viver, de tomar decisão, porque a gente comunica com o espírito vai decidir tudo por mim, né? Acrescento aqui, nessa questão do estudo da prudência e perseverança, né, o respeito também, né, por aquilo que você está buscando. Então, vamos respeitar e deixar esses egoísmos de lado, né, coisas interesseiras, coisas de interesse da gente. Vamos colocar, né, não vamos brincar com isso. Vamos ser respeitosos com o mundo espiritual, que a gente vai estar sempre bem conectado quando a gente age dessa forma. Isso aí. Vou só colocar o título do capítulo que eu esqueci. Então, vou ler aqui o restante. O capítulo é pequeno, né? Então, a gente comenta depois o restinho. Sabemos, entretanto, que esse mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos influenciam os vivos, os guias e
os guiam e inspiram à vontade. Os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades. Os que despiram as vestes carnais assistem os que ainda estão com elas. Estimulam-nos no caminho do bem, porém, mais vezes ainda, nos impelem ao do mal. Os espíritos superiores só se manifestam nos casos em que sua presença é útil e pode facilitar o nosso melhoramento. Fogem das reuniões bulhentas e só se dirigem a homens animados de intenções puras. Pouco lhes convém as nossas regiões obscuras. Desde que podem, voltam para os meios menos carregados de fluidos grosseiros, mas apesar da distância, não cessam de velar pelos seus protegidos. Os espíritos inferiores, incapazes de aspirações elevadas, comprazem-se em nossa atmosfera. Mesclam-se em nossa vida e, preocupados unicamente com o que cativa seu pensamento durante a existência corpórea, participam dos prazeres e trabalhos daqueles a quem se sentem unidos por analogias de caráter ou de hábitos. Algumas vezes mesmo dominam e subjugam as pessoas fracas que não sabem resistir às suas influências. Em certos casos, seu império torna-se tal que podem impelir suas vítimas ao crime e à loucura. É nesses casos de obsessão e possessão, mais comuns do que se pensa, que encontramos a explicação de numerosos fatos relatados pela história. Há perigo para quem se entrega sem reservas às experiências espíritas. O homem de coração reto, de razão esclarecida e madura, pode daí recolher consolações inefáveis e preciosos ensinos. Mas aquele que só fosse inspirado pelo interesse material, ou que só visse nesses fatos um divertimento frívolo, tornar-se-ia fatalmente o objeto de sua infinidade de mistificações. Joguete de espíritos pérvidos que, lisonjeando suas inclinações, seduzindo-o por brilhantes promessas, captariam sua confiança para depois acabrunhá-lo com decepções e zombarias. É, portanto, necessária uma grande prudência para se entrar em relação com o mundo invisível. O bem e o mal, a verdade e o erro neles se misturam. E, para distingui-los, cumpre passar todas as revelações, todos os ensinos pelo crivo de um julgamento severo. Nesse terreno, ninguém deve aventurar-se, senão passo a passo, tendo nas mãos o facho da razão. Para expelir as más influências, para afastar a horda dos espíritos levianos ou maléficos, basta tornar-se senhor de si mesmo, jamais abdicar o direito de verificação e de exame, de procurar, acima de tudo, os meios de se aperfeiçoar no conhecimento das leis superiores e na prática das virtudes. Aquele cuja vida for reta e que procure a verdade com coração sincero, nenhum perigo tem a temer. Os espíritos de luz distinguem, veem suas intenções e assistem-nos. Os espíritos enganadores e mentirosos afastam-se do justo, como um exército diante de uma cidadela bem defendida. Os obsessores atacam de preferência os homens levianos que descuram das questões morais e que em tudo procuram o prazer ou o interesse. Laços cuja origem remonta às existências anteriores
unem quase sempre os obsidiados aos seus perseguidores invisíveis. A morte não apaga as nossas faltas, nem nos livra dos inimigos. Nossas iniquidades recaem, através dos séculos, sobre nós mesmos, e aqueles que as sofreram perseguem-nos, às vezes, com seu ódio e vingança de além-túmulo. Assim, o permite a justiça soberana. Tudo se resgata, tudo se expia. O que nos casos de obsessão e de possessão parece anormal, iníquo, muitas vezes não é senão a consequência das expoliações e das infâmias praticadas no obscuro passado. Então, encerramos aqui a leitura, né? E é tanta coisa que Leon Denis traz de interessante, né? Eu queria dizer assim, que a gente precisa, cada vez mais, entender que as tendências que a gente tem, elas estão relacionadas ao ser espiritual que nós somos. E não é esse corpo físico que nós temos provisoriamente, né? E existe uma conjunção de fatores que atuam aqui na matéria, que também nos influenciam, e que a gente precisa ficar atento a eles, né? Então, como a gente disse, tem coisas que a gente precisa ir treinando aqui. Então, essa conexão com o bem, né? Eu dei os exemplos aqui, se eu quero fazer uma mentoria, eu tenho que buscar pessoas que saibam mais do que eu. Se eu quero me fortalecer no bem, eu tenho que me vincular a pessoas que têm um padrão moral melhor. Porque não adianta eu querer vencer um vício estando no meio do vício o tempo todo. Isso é um processo, né? Então, em cada fase evolutiva, a gente lida com as fronteiras e as possibilidades. Mas a gente precisa lutar para a gente atravessar essas fronteiras, utilizando esses recursos e as possibilidades que nos são dados sempre. Existem as barreiras que a gente precisa atravessar, essas fronteiras? Sim. Mas ninguém vem para cá desprotegido, desamparado e sem recurso. Então, a gente precisa entender isso, né? Então, por exemplo, no mundo primitivo, a fronteira que a gente tinha que atravessar era o instinto animalizado. Então, a gente precisava atravessar essa fronteira, né? Que origina o mal em alguns casos. E cabe ao homem vencer os impulsos instintivos através da razão, né? Que é o recurso que possibilita vencer essa fronteira. Eu estou trazendo isso para dizer para a gente, de novo, né? Que em toda fase evolutiva, a gente tem fronteiras a serem vencidas, barreiras, mas recursos para vencer essas barreiras. Então, no mundo primitivo, qual era o recurso que a gente foi desenvolvendo? A razão. A gente foi se capacitando desse recurso cada vez mais, para deixar de viver só de instinto. Então, hoje a gente está com muito conhecimento, a gente tem a razão aprimorada, a gente sabe discernir o que é o bem do que é o mal, mas a gente precisou vencer essa barreira do instinto, né? Então, o instinto, ele não é eliminado, mas ele deve ser trabalhado a fim de que nos sirva somente de suporte, para que a gente use ele da forma correta, né? Porque o instinto, ele não é eliminado, porque a gente precisa das emoções primárias, mas a gente já tem condição de lidar com elas de uma forma diferente do que a gente lidava anteriormente, né? Que antes a gente tinha raiva, a gente matava, né?
a gente tinha medo, a gente fugia. Hoje a gente sabe lidar melhor com isso, né? Então, é muita coisa que Leon Denis traz aqui que a gente pode ir refletindo, né? Vou deixar você falar um pouquinho aí, depois eu complemento aqui com umas outras questões. Seu microfone está desligado, Ricardo. Eu estava fora aqui, eu estava vendo outra coisa. E acabei me perdendo aqui da imagem. Eu não sei se você vai concordar comigo, né? Existem perigos no espiritismo, né? Nessas coisas, mexer com essas coisas, vamos dizer, como as pessoas falam. Existem. E qual que é o remédio? O remédio para isso, para que você fique, né, bem resguardado, é a sua sintonia, né? O Leon Denis está trazendo isso para a gente nessa parte. A gente sabe que os espíritos ignorantes, espíritos levianos, brincalhões, tendentes para o mal, ele só presta atenção naquilo, nessa questão da influência, que o Leon Denis falou logo no início dessa parte que você leu, dessa segunda parte, né? Que eles influenciam a gente, né? O mundo espiritual influencia o mundo corpóreo. Os espíritos dessa estirpe que eu falei, eles só prestam atenção naquilo que interessa para eles. Alguém está pensando, está sintonizando, está querendo cometer um equívoco, ele, na mesma hora vem e vai. Os espíritos mais evoluídos, eles querem o bem da humanidade. Então, se você está sintonizado com ele, né, se você está querendo sair de uma influência, eles estão ali tentando te ajudar, eles estão do lado ali, né? Com o seu pensamento, né? Com as suas atitudes. Quem se interessar, a questão 456 e seguintes do Livro dos Espíritos fala dessa influência espiritual, né? E essa atenção que esses espíritos, entre aspas, do mal ou ignorantes, que eles prestam a essas nossos pensamentos, nossas atitudes, né? Então, qual seria o remédio? É a sintonia com o bem. Se você estiver fazendo um estudo honesto, sem brincadeira, querendo alguma coisa benéfica de estudo, os bons espíritos vão estar com você. E os espíritos tendentes para o mal, eles não vão prestar atenção em nada disso. Quer dizer, você vai ficar resguardado de tudo, desses perigos, né, que o capítulo está falando para a gente, perigos do espiritismo, que a gente sabe que existe, sim. Né, coisas tendem para erros, né, que podem acontecer, obsessões, etc. Então, é isso que esse capítulo traz para a gente, que eu achei muito interessante. E questão 456 e seguintes do Livro dos Espíritos, a gente pode entender mais essa questão da sintonia, dessa influência espiritual no mundo corpóreo. E eu fui lembrando também, né, do capítulo 9, que é o que a gente está estudando no Livro dos Médiuns, né, que fala de lugares assombrados. E por que eu lembrei? O que a gente precisa entender? Porque a gente, às vezes, ainda fica num lugar tão infantilizado com relação a essas comunicações espirituais, que a gente acha que espírito de luz fica aqui, querendo saber tudo a nosso respeito e envolvido aqui. Espírito superior, ele tem muito pouco interesse pela Terra.
pelas coisas que acontecem aqui. E não porque eles nos abandonam, não porque eles são arrogantes, né? Agora quero me livrar deles, nem isso não. É porque eles são respeitosos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se eles são convidados, se eles são chamados, vou colocar entre aspas aqui, né, a nos ajudarem, eles vão fazer o que eles puderem fazer com a permissão de Deus, porque tudo que eles fazem é com a permissão de Deus, eles não são rebeldes. Ah, não, fulano está precisando, é minha mãe, é minha irmã, não tem apego à terra, não tem apego, a palavra é essa, né? Que a gente conversou muito sobre esse capítulo, né? Estamos estudando ele nos nossos estudos sobre mediunidade. Então, o espírito superior não tem apego. Não quer dizer que ele tem desprezo, não é isso, não. Eles têm um carinho muito grande, né? O Dr. Bezerra de Menezes pediu à Nossa Mãe Santíssima, deixa eu ficar mais um tempo ali, enquanto eles estiverem sofrendo, para eu dar um suporte. Mas não fez isso por apego, ele fez isso por amor. Mas ele não está aqui o tempo todo, interferindo nas nossas ações, de jeito nenhum. Ele está dando um suporte no momento de sofrimento. Aí a gente se conecta de uma forma correta, como tem que ser, respeitosa, e ele nos ampara, nos ajuda, né? Mas o espírito superior está muito pouco interessado nessas questões materiais. Quem está muito conectado aqui são os espíritos apegados. E esses espíritos apegados, como dizem os espíritos para Kardec, lá no Livro dos Médiuns, são ainda espíritos inferiores. Então, se a gente quiser uma comunicação com o espírito e a gente fizer de qualquer jeito, vai ter espírito comunicando? Vai ter, se tiver um médium ali, claro que vai ter. Mas é um espírito confiável? É isso que a gente tem que saber. A gente quer se comunicar com qualquer um? Ou a gente quer se comunicar com espíritos que possam nos ajudar a nos melhorar, a sermos mais evoluídos? É isso que a gente precisa se perguntar. É essa questão que a gente precisa começar a trabalhar em nós, porque também gera uma vaidade muito grande. Ah, tem espírito que está comunicando. Será que é isso que importa? Ter espírito comunicando? A gente já sabe que a comunicação com o mundo espiritual ela é tranquila, ela acontece de uma forma natural. Não tem nada de sobrenatural nisso. Mas o que a gente precisa tomar cuidado é se essa comunicação está sendo feita por espíritos sérios, que estão dispostos a ajudar, ou se são os mesmos com os quais a gente convivia aqui, que não ajudavam em nada, só atrapalhavam, muitas vezes, né? Então, eu acho que o perigo está nisso também, sabe, Ricardo? Tirando essas questões de obsessão, né? Porque obsessão também tem a ver com a nossa vontade de ser obsediado, sabe? Eu penso muito nisso. Eu acho que o perigo maior que eu vejo é a gente passar uma encarnação inteira se enganando de que a gente está comunicando com o espírito e uma encarnação inteira sem proveito nenhum dessa comunicação. A gente está se mantendo no mesmo patamar mediano, sem crescimento, sem evolução. Porque, olha, isso que eles estão dizendo aqui é muito verdadeiro. Os espíritos mais evoluídos, eles não ficam o tempo todo. Vamos falar de reunião mediúnica. Um mentor, ele vem de tempos em tempos. A gente fica até assim, será que a gente está fazendo alguma coisa errada que eles não veem? Eu acho que é o contrário. É porque eles estão vendo que o
o trabalho está sério e que aquilo ali está caminhando. Então, não precisa eles ficarem aqui dando pitaco do que a gente tem que fazer, né? Então, mentor espiritual, espírito protetor, aquele espírito amigo, é muito difícil ele ficar dando comunicação. Ele vem quando é estritamente necessário, né? Então, assim, é muito interessante a gente refletir isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eles vêm também, é um negócio diferente. É um negócio diferente. E diferente não é no sentido assim, nossa, sobrenatural, não é disso não. Não estou querendo dizer nada aqui espetaculoso. Porque são orientações pontuais e certeiras, que fazem, se a gente estiver conectado, a gente refletir na nossa mudança. Fazem a gente refletir, olha, esse caminho não está legal. São poucas palavras, mas são palavras fundamentais para a nossa evolução. Então, eu penso que o grande perigo para mim é esse. Eu passar uma encarnação inteira me comunicando com o espírito e sair daqui o mesmo que eu entrei. Sem crescimento nenhum, sem evolução nenhuma. Por quê? Porque fiquei com essa comunicação rasteira, querendo só satisfazer as minhas vontades, os meus prazeres, a minha vaidade, sabe? Então, esse capítulo me fez pensar muito nisso também. E a gente quantas vezes a gente já ouviu falar, né? Que a pessoa vai, estuda, participa e não pratica aquilo que ela aprende. Não pratica aquilo que ela aprende, né? Aquilo entra. Eu tenho conhecimento, mas eu não pratico, né? É igual você tirar a carteira de motorista e não dirigir. Você não tem prática. Na hora que você vai pegar o carro, está tudo. Você não sabe como é que vai fazer direito. Mas você conseguiu tirar a carteira. Quer dizer, na época você estudou, mas só que você não praticou depois a direção, né? Então, as garantias, olha só, voltando a essa questão dessa praticar aquilo que você aprende, né? O Leon Denis, aqui nessa frase aqui, para expelir as más influências, né? O remédio aqui, as garantias, para afastar a horda dos espíritos levianos ou maléficos. Basta tornar-se senhor de si mesmo, né? Jamais abdicar do direito de verificar. Não, o fulano que está falando comigo, ele é... Gente, peraí, seja precavido. Ouça, né? E raciocine. O direito de verificação e de exame. É bastante procurar, acima de tudo, os meios de se aperfeiçoar no conhecimento das leis de Deus e na prática das virtudes. Você praticando isto que você aprende, porque o Espiritismo ensina isso tudo para a gente, a prática da fraternidade, do amor, né? Do querer o bem da humanidade. Então, se você pratica isso, você está garantido em tudo que você vai fazer. Não vai ter perigo nenhum para você. Primeiro, você vai se precaver com o estudo, não vai abdicar o direito de examinar aquilo que você está fazendo, verificações. Olha, o Espírito está falando isso para ele. Né? Se ele vier com... A gente sabe que tem espíritos levianos que vêm com aquela vozinha macia, igual a gente vê muita gente fazer, né? As pessoas praticam coisas erradas com essa vozinha macia. A gente sabe que existe isso no mundo da carne. Claro que existe no mundo espiritual também. Né? Vamos dizer, o blá, 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 que convence todo mundo. As pessoas, às vezes, caem em golpes aqui na matéria,
porque acreditam na palavra, na boa conversa, né? A gente tem que verificar isso tudo. Então, é isso que o Leon Denis traz para a gente aqui. Você foi falando, né, essa questão do dirigir, né, que a gente precisa praticar, a pessoa tira a carteira e nunca mais pega no carro, depois fica inseguro, né? O Ricardo me fez lembrar, assim, essa questão dos... aqui na Terra, né? Eu dei o exemplo dos mentores, né? Você vai fazer uma mentoria, você tem que procurar alguém que saiba mais do que você, senão você vai ficar nessa mesmice, né? E quantos mentores, os seus mentorados depois se tornam mais do que eles, porque eles pararam no tempo também, né? Mentores que eu estou dizendo aqui, nosso, né? Não estou falando de mentores espirituais, não, estou falando aqui quantos professores, por exemplo, quantas pessoas que com muito potencial começaram muito bem, se tornaram esses exemplos, né, de conhecimento e tal, depois estagnaram, pararam. Por quê? Porque deixaram de praticar aquilo achando que já estava suficiente. E aí aquele que veio atrás deu continuidade, perseverou, como, né, como o Leon Denis fala, perseverança, sempre. Aí quando você vê, o outro está lá na frente já, né, mais evoluído naquele conhecimento. Eu estou dizendo isso porque a pessoa não pode estagnar, não pode ficar estagnado, né? Aprendeu uma coisa hoje, ensinou, passou para frente, tem mais coisa para aprender, não para aí não. Porque se parar aí, vai ficar estagnado, vai ficar, né, naquela mesma. Desatualizado, né, Rosimar? Isso Desatualizado. Tem que, é. ser, tem que ir de acordo com a evolução de tudo. E Kardec nos falou sobre isso, né? No sentido de que a gente tem que progredir, né? O próprio Espiritismo é progressivo. Não quer dizer que tudo que ele fez acabou num determinado momento e tem que começar do zero. Não, progressivo no sentido de que você tem que progredir sempre os seus conceitos, né? A sua forma de ver o mundo. Isso tem que progredir, porque senão você fica paralisado naquele tempo ali também, né? E isso a gente vê acontecer muito, né? Pessoas que às vezes num determinado momento, vou colocar aqui bem entre aspas isso que eu vou falar, né? Eram top ali, né? Sabiam tudo, estavam na frente, e de repente você vai conversar com essa pessoa, ela está paralisada naquele tempo que você conheceu ela lá, 20 anos, com os mesmos conceitos, né? Com a mesma frase, com o mesmo tipo de conhecimento. E o Espiritismo tem que progredir, né? Progredir no sentido da nossa evolução. A gente precisa caminhar, né, no conhecimento. Não dá para ficar parado uma encarnação inteira com um só tipo de conhecimento, né? Não sei se ficou confuso o que eu quis dizer aqui, mas Não? é só um convite para a gente não ficar também estagnado, né? É verdade. É isso, então acho que podemos terminar por hoje, né? Uhum. Vou Algum deixar aqui o recado? nosso Instagram, né? Se alguém quiser seguir as outras atividades da nossa casa, é só visitar, né, o Instagram da Casa Espírita. Ali tem, na bio ali, tem todas as informações de todas as atividades, né? Grupos de estudos, irradiações à distância, o passe virtual, as palestras, a mocidade. Então, são várias atividades. O culto do Evangelho no Lar, né? Se você faz o culto sozinho, quiser a nossa companhia, vai ser um prazer, né? Então tá bom. Vou fazer a nossa prece, tá? De encerramento. Pai misericordioso, nós pedimos
que você permita que os bons espíritos envolvam os governantes das nações do planeta, de forma que eles amenizem, ou melhor, que eles cessem esses pontos de guerra existentes na Terra e que protejam aqueles que sofrem a todo momento, sem estar atuante no conflito, aqueles civis, aquelas crianças, aqueles idosos que tanto sofrem com esses acontecimentos. Nós agradecemos a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, aos espíritos mentores do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, pelo amparo, pelas bênçãos, pelo nosso dia, pela nossa vida. Que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, abençoe os lares daqueles que irão assistir este estudo no canal do YouTube do Centro Espírita Virtual, agradecendo também ao nosso querido Leon Denis, que deixou todos esses ensinamentos para a gente aí. E que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira, neste mesmo horário, para mais um estudo. E sempre agradecidos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.